Olá! Hoje a gente vai mergulhar no mundo secreto dos lipídios. E, olha, pode esquecer aquela ideia de que eles são só gordura. Nós vamos descobrir uma classe de moléculas com uma diversidade e uma importância que são, literalmente, a base da vida como a conhecemos. Pensa comigo, o que é que conecta o óleo que a gente usa na cozinha, as paredes de cada uma das nossas células e alguns dos hormônios mais poderosos do nosso corpo? A resposta, surpreendentemente, é uma só classe de moléculas, os lipídios. Vamos direto ao ponto. Sabe, diferente de outras grandes moléculas da vida, os lipídios não têm uma estrutura química única que todo mundo compartilha. Não. O que une todos eles é uma única propriedade, uma regra fundamental. E essa propriedade é a hidrofobicidade, basicamente a aversão à água. Pensa assim, proteínas e DNA são como colares de pérolas, com um design todo certinho. Já os lipídios, eles são um grupo super diverso, unidos só por essa característica de não se misturarem com a água. Mas esse papo de medo da água é mais uma metáfora, né? Na real, não tem nada a ver com medo. O que acontece é um fenômeno fascinante da termodinâmica, que tem tudo a ver com a ordem e a desordem no universo. Funciona mais ou menos assim. As moléculas de água adoram ficar juntas numa rede bem conectada. Quando um lipídio entra no meio, ele bagunça tudo. A água é forçada a se organizar em volta dele, formando umas gaiolas superordenadas. Só que o universo prefere a bagunça, a desordem, a entropia. Então, para liberar a água e aumentar a bagunça geral, o que os lipídios fazem? Eles se juntam, se escondem uns nos outros, minimizando o contato com a água. E é exatamente esse princípio que permite que todas as membranas celulares existam. Ok, agora que a gente já entendeu a regra do jogo, vamos conhecer os jogadores. E os blocos de construção mais básicos de muitos lipídios são os ácidos graxos. São como as peças de Lego desse universo. E a estrutura deles é de uma simplicidade genial. Imagina um balão. Ele tem uma cauda bem longa, que é a parte que odeia a água, e uma cabeça pequenininha, que, por outro lado, até que gosta de água. Essa natureza dupla é o que torna eles tão versáteis. Agora, a forma dessas caudas, isso muda tudo. Os ácidos graxos saturados têm caudas retinhas, como palitos. Isso permite que eles se empacotem bem juntinhos. É por isso que a manteiga é sólida. Já os insaturados têm umas dobras, uns joelhos no meio da cauda. Isso atrapalha na hora de se juntar. E é por isso que o azeite de oliva, por exemplo, é líquido. E aqui entra um detalhe que é, olha, crucial. A orientação dessa dobra faz toda a diferença. Na natureza, a maioria dessas gorduras com o joelho tem uma configuração cis, que cria uma dobra bem acentuada. Só que o processamento industrial pode criar as gorduras trans, que são quase retas e acabam se comportando como as gorduras saturadas. E essa pequena mudança de forma tem implicações gigantescas para a nossa saúde. Então, como é que o corpo usa essas pecinhas de Lego? Vamos ver como os ácidos graxos são montados para cumprir duas funções vitais: guardar energia e construir as paredes das nossas células. Bom, para guardar energia, a receita é fácil. Pega uma molécula de glicerol e gruda 3 caudas de ácido graxo nela. O resultado? Um triacilglicerol, ou, como a gente costuma chamar, um triglicerídeo. E a eficiência disso é simplesmente incrível. A gordura armazena mais do que o dobro da energia por grama se a gente comparar com os carboidratos. É um jeito super compacto e eficiente de estocar combustível. Agora, para construir uma parede celular, a receita muda um pouquinho. A gente usa um glicerol, 2 caudas de ácido graxo, mas, no terceiro lugar, em vez de outra cauda, entra um grupo fosfato. E essa pequena troca, ela muda absolutamente tudo. O resultado disso é uma molécula que a gente chama de anfifílica. Do grego significa amor por ambos os lados. Ela tem uma cabeça que ama a água e caudas que odeiam. E é essa dualidade que faz com que os fosfolipídios espontaneamente formem a dupla camada de todas as membranas celulares. É simplesmente a barreira perfeita. Mas nem só de ácidos graxos vive o mundo dos lipídios. Vamos conhecer agora uma molécula com uma arquitetura completamente diferente, mas que é igualmente vital para a vida: o colesterol. Esquece as caudas flexíveis dos ácidos graxos. A estrutura do colesterol é baseada num sistema rígido de 4 anéis de carbono todos grudados. Essa rigidez toda dá a ele propriedades únicas e funções muito específicas no nosso corpo. E as funções dele são cruciais. Primeiro, ele se enfia no meio das membranas celulares e atua como um fiscal de fluidez, garantindo que elas não fiquem nem duras demais, nem moles demais.
E talvez o seu papel mais famoso, ele é a matéria-prima para produzir todos os hormônios e esteroides, tipo testosterona, estradiol e também os ácidos biliares, que são essenciais para a digestão. Até agora, a gente viu os lipídios como tijolos de construção e como combustível. Mas eles têm um último papel, e talvez seja o mais dinâmico de todos. Eles são mensageiros incrivelmente potentes. A gente com certeza já ouviu falar de ômega 3 e ômega 6 como gorduras essenciais, né? Mas o que isso realmente significa? Por que eles são tão importantes assim para a nossa saúde? A resposta é bem simples. Nosso corpo não tem as ferramentas, as enzimas, para fabricar eles do zero. A gente precisa, obrigatoriamente, pegar eles da nossa alimentação. E o motivo pelo qual eles são essenciais está diretamente ligado a esse papel de moléculas de sinalização. Olha só que transformação incrível. Um ácido graxo que a gente comeu fica lá guardadinho na membrana de uma célula. Aí acontece alguma coisa, um estímulo, tipo uma lesão. Uma enzima vai lá e solta ele. E em questão de segundos, esse ácido graxo se transforma em mensageiros locais superpotentes, os eicosanoides. E esses mensageiros locais têm trabalhos gigantescos. As prostaglandinas, por exemplo, estão envolvidas na sensação de dor, na inflamação, na febre. Os tromboxanos são cruciais para a coagulação do sangue. E os leucotrienos? Eles atuam nas reações alérgicas e na asma. E pensar que tudo isso vem de uma molécula de gordura da nossa dieta? Então, fica bem claro, né? Os lipídios são muito mais que só gordura. Como diz essa citação, a natureza deles, essa aversão à água, longe de ser uma limitação, é na verdade o seu superpoder. É o que dá a eles esses papéis únicos e insubstituíveis na vida. E isso nos deixa com uma reflexão final. A partir de uma simples aversão à água, surgem moléculas que formam as barreiras que dão origem às células, que guardam energia com uma eficiência absurda e que atuam como sinais que regulam tudo, da inflamação à reprodução. A história dos lipídios é um baita exemplo da elegância e da engenhosidade da bioquímica.